Olá, gente, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios agricultores e agricultoras que cultivam frutas ou hortaliças, tá bom? É a continuação dos vídeos que eu fiz sobre a abóbora, ou seja, como que eu vou conseguir ter um manejo de uma horta comercial de nível profissional, que tem o intuito de ganho econômico. Então, quem não viu os vídeos anteriores, por favor, procurem e assistam, porque este aqui é a continuação. E aqui eu vou tratar o quê? Que é, no caso, o manejo de pragas e doenças da cultura e outros detalhes que eu não falei nos vídeos anteriores, tá bom? Vamos lá, na parte de pragas. A abóbora, os principais inimigos das frutas principalmente são as lagartas e brocas. Por que a lagarta? A lagarta, ela vai depositar seus ovos ainda no período da flor, antes mesmo haver a formação do fruto. Esse pequeno ovinho que ela vai botar na flor, ela vai eclodir já no momento que estiver fazendo a formação da pequena borboletinha na flor. Então, logo que sair do ovinho, o que vai acontecer? A lagarta, pequena lagartinha, ela já vai se caminhar na base da flor, essa base aqui da flor, e começar a se alimentar, antes mesmo de ter a formação real da abóbora. Esse é um ponto que geralmente o agricultor não consegue observar. Por quê? Depois da polinização, a flor que fica toda aberta para receber a abelha ou o agente polinizador que estiver presente, ela vai murchar e fechar. Nisso você não vê que teve ou não o ataque, ou seja, a presença da lagartinha, porque ela saiu do ovo e é muito pequenininha, então você não vê a lagartinha. E esse problema é muito grande, porque por mais que ela coma somente uma pequena parte da parte inferior, onde tem a fruta e é ligada à flor, ela pode deixar a entrada de doença. Então ela vai fazer uma porta de entrada para a doença. Então nós temos que promover o controle e repelir quem? A borboleta. Nós não podemos deixar com que a borboleta bote seus ovos lá na flor e também nas folhas, porque tem borboletas que são exclusivas para se alimentarem de folhas. E o que acontece? A borboleta em si, ela não causa mal algum na planta. Pelo contrário, ela pode, em alguns casos, ajudar no que? Na disseminação do pólen, na fecundação. Só que o problema é quando a borboleta visita a planta, a folha, o caule e a flor da abóbora e bota seus ovos. Nesse momento é um problema. Então o que nós temos que fazer? Matar a borboleta? Não necessariamente, porque ela também visita outras flores para se alimentar de néctar e aí pode ajudar na polinização. Claro, gente. Então não é porque ela vai depositar os seus ovinhos lá, porque faz parte do ciclo natural dela, que eu tenho que simplesmente eliminar esse inseto. Porque ela pode ser ruim para a abóbora, porque vai afetar diretamente na produção dela. Só que não quer dizer que ela vai ser ruim para todas as outras plantas, tá bom? Então isso é um ponto muito importante. Eu sempre trabalho numa forma de vocês fazerem um manejo racional no campo. Nós temos que conviver de forma harmoniosa com a roça. Hoje não cabe mais você pegar, jogar um inseticida e matar tudo e mais um pouco, porque vocês podem também correr o risco de matar também os insetos polinizadores e vetores de pólen, ou seja, eles são
São aqueles insetos que visitam as flores e pode carregar o pólen para outra flor. Então isso vocês não podem esquecer. Também existe o fator de que a chuva é um vetor de polinizador. A chuva é um polinizador. O vento também é um polinizador, porque tem muitos pólenes de hortaliças que eles secam e é carregado pelo vento, até encontrar a próxima flor que esteja ali próxima de onde ele saiu ou um pouco mais longe, vai saber. Então esse ponto ainda tem. Então na verdade, eu não quero que vocês eliminem por completo esse tipo de inseto, que no caso é a borboleta. A gente tem que tentar fazer com que ela conviva com a cultura. Esse é o mais correto. Mas chegar lá e eliminar de vez já não é muito legal, porque eu posso estar afetando a polinização de outros tipos de plantas, que vai promover também a formação de frutos. Tá bom, gente? Então, o que eu realmente utilizo? Por exemplo, no caso da borboleta, junto com o percevejo, que é um inseto que infelizmente ele detona, ele acaba com vários tipos de frutos, não só da abóbora, ele também pode perfurar. O que acontece? O efeito do percevejo nas frutas. Quando ele vai lá e pica o fruto da abóbora, ele deixa uma cicatriz. Só que uma cicatriz, muitas vezes, quando ela é pequenininha, você não consegue enxergar, porque é tão pequenininha. Ele fez ela picou, que é um inseto sugador, ela vai formar uma feridinha ali. Só que conforme ela vai crescendo, essa ferida também cresce junto. Então ela vai aumentar de tamanho. Por isso que às vezes você vê na pele uma bolinha aqui, que faz com que ela aumente de tamanho conforme o fruto cresce. E nesse ponto, no momento, pode rachar o fruto de acordo com o crescimento. Pode ser porta de entrada para doenças. Então esse ponto a gente tem que tomar cuidado. Então o percevejo, ele é um inseto sugador. Ele não vai ficar lá se alimentando no ponto uma única vez. Ele vai picar, né? Ele vai perfurar a casca em vários pontos, tá bom? Porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir sugar o líquido nutritivo que tem na abóbora naquele pontinho. Então aí ele vai procurar um outro local e vai fazer vários furos. Então o percevejo tem esse hábito. Percevejo, o pulgão, tá? Cochonilha, vários insetos sugadores, eles não ficam naquele ponto até encher a barriguinha. Não, ele vai lá e vai visitar vários lugares, vários frutos e outros tecidos também da planta, que pode ser folha, caule. Então assim, nesse ponto vocês têm que observar essas características e conhecer um pouco mais, se possível, é claro, o comportamento do inseto lá na roça, que isso é importante. Quando a gente conhece o comportamento do inseto, a gente consegue saber como faz para tentar controlar ele lá na roça, tá bom? Então esse é muito importante, certo? Então no caso da borboleta, do percevejo, pulgão, cochonilha, algum outro tipo de inseto que não goste de cheiro muito forte, nós temos que utilizar repelentes. Por que repelente? Porque assim, gente, primeiro, o repelente, ele não vai ser direcionado para as abelhinhas, porque eu preciso de polinização, certo? Como eu preciso de polinização, essas abelhas, elas precisam ter flores que atraem elas com o cheiro. E aí ela vai lá e procura a flor para polinizar. O repelente tem que ser sempre aplicado no final da tarde. Qualquer tipo de produto, calda, extrato, mistura, defensivos, de forma geral, naturais, que vão proteger as plantas
tem que ser sempre aplicado no final da tarde. Por vários motivos, principalmente se de repente tiver ingredientes que possa queimar a planta ou se não afetar a flor, que eu jamais posso afetar a flor. E outra questão, as flores estão fechadas, ou seja, as abelhas já visitaram o campo, já polinizaram, já passeou em toda a minha horta, foi ali, passou flor por flor, aquele exército de abelha, e aí no final da tarde, o que vocês observam quando vão no campo? As flores estão fechadas. A grande maioria das plantas fecham as flores depois de um certo tempo. Tem algumas que só fecham as flores quando elas são fecundadas. Não é regra para todas, mas elas têm hora para abrir e hora para fechar. Os horários que elas vão abrir é logo pela manhã e ela começa a fechar conforme for passando o tempo e chegando no final da tarde. Por isso que eu sempre falo para vocês, pulverize os produtos com as flores fechadas, com o sol com menor intensidade de radiação em cima da planta, quando ele já estiver baixando ali no horizonte. As temperaturas da tarde vão diminuindo um pouco, mas vão, ainda mais nessa época do ano. E assim, você não corre o risco de nenhum produto, em nenhum momento, afetar a sua planta, tá bom? Então tome esses cuidados. Por isso que nós temos que sempre aplicar, mesmo que você tenha tempo de acordar 4 da manhã e já 4h30 já está pulverizando, até o sol levantar e começar a esquentar, todo aquele produto já foi absorvido ou já secou em cima da superfície da planta, pode ainda ter alguns ingredientes que possa queimar esses tecidos. Ah, Érica, mas nesse horário bem cedinho, muitas vezes as flores não estão abertas. Realmente, né? Realmente. Só que muitas vezes, vamos supor, poxa vida, aconteceu alguma coisa, não consegui acordar cedo, deu um problema ali, apareceu uma atividade que eu tive que fazer na roça antes de pulverizar esse repelente ou qualquer outro defensivo, e eu não consegui chegar a pulverizar antes das flores abrir. E aí, gente? E eu ainda prefiro voltar a esperar as flores fecharem, tá bom? Então pense nesse ponto, certo? Porque eu não posso fazer nada que atrapalhe o trabalho das abelhas. Pelo contrário, eu tenho que incentivar mais ainda, tá bom? Muito mais, certo?